Caríssimos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje, como o de madrugada, ou de ontem à noite, nos traz uma grande novidade. Quando tudo se pensava que estava perdido e que tudo estava encerrado no túmulo e com a pedra enorme em cima, o silêncio de Deus naquele sábado em Jerusalém desiludia uns e iludia outros. Aqueles que tinham matado Jesus continuavam iludidos, achando que o poder deles tinha sido capaz de eliminar Jesus que o incomodava. Aqueles que acreditavam e tinham um pouco de esperança em Jesus, sentiam-se abalados e desiludidos. E Deus parecia fazer silêncio, indiferente ao que estava acontecendo. Mas não era isto que estava acontecendo. Aquele túmulo não era como os outros, que quem lá estava estaria se decompondo. Aquele túmulo era um novo útero da criação. Assim como Deus, no princípio, no livro do Gênesis, narra que Deus tirou tudo do nada, do caos, da desordem, da confusão inicial, e fez com que tudo tomasse o seu devido lugar. Um astro para presidir o dia, outro para presidir a noite, as águas separadas da terra, as plantas brotando e gerando frutos, os pássaros a voar no céu, os répteis e os peixes, e os animais terrestres, e por fim o homem. E que este homem é colocado para cuidar de tudo. Mas este homem se desvia. E agora, diz o evangelista, no primeiro dia da semana. Não é somente o primeiro dia da semana. É novamente o primeiro dia da criação. Quando Deus agora recria de novo o homem que ele criou. E que deu-lhe esta nova oportunidade. Quantas vezes na nossa vida nós pensamos que Deus não olhou para nós, que Deus nos desprezou. E, no entanto, no silêncio de Deus, está acontecendo uma nova criação. E é justamente isto, que quando aquela mulher vai, bem de madrugada, ainda com escuro, e aqui não é somente o aspecto
do sol que não havia nascido, mas era aquela escuridão que muitas vezes toma conta do nosso coração. E que nós não entendemos nem a nossa vida, nem os desígnios de Deus, nem o que está acontecendo. Maria Madalena não estava entendendo. Pedro também não estava entendendo na sua já uma vida quase de idoso. João, que era tão jovem, o mais jovem discípulo de Jesus, que às vezes os jovens entendem mais rápido, também não estava entendendo. Ninguém estava entendendo. E quantas vezes nós olhamos para a vida, olhamos para os nossos esforços, olhamos para as nossas ilusões e de repente achamos não valeu a pena. Acabou. E muitas vezes acabou. Porém, Deus, quando tudo acabou, para Deus começa tudo de novo. Não no mesmo nível, não na mesma situação, mas num novo plano, numa nova possibilidade. E foi exatamente isso, apesar deles não estarem entendendo, mas eles se movimentavam. Ontem, eu mostrava aqui para os irmãos que estavam, que o grande problema é quando o medo nos coloca em paralisia. Você vê que Maria Madalena não estava entendendo e correu. Você vê que Pedro não estava entendendo e correu. Você vê que João não estava entendendo, mas correu. Todos se movimentaram. Os desígnios de Deus não se revelam àqueles que desistem e param e não se movem mais. Os desígnios de Deus se revelam àqueles que, apesar de não estar entendendo, mas se lembram que no princípio da criação, diz que Deus colocou Adão num sono. E do lado de Adão, tirou Eva. Os santos padres sempre entenderam este sono de Adão como a morte de Jesus. E assim como do lado de Adão se diz, veio a mulher, do lado do novo Adão, que é Jesus, sai sangue e água, a igreja, a nova criação, a nova Eva, a nova mãe de todos os cristãos, que nasceu do lado de Cristo, que foi atravessado pela lança do soldado romano. E é justamente porque nós sabemos que esta igreja nasceu do lado de Cristo, que nós podemos confiar, que nós podemos esperar, que nós podemos nos movimentar, mesmo nos momentos que não estamos entendendo tudo. Olha qual foram as palavras de Maria de Magdala para os discípulos de Jesus. Roubaram meu Senhor
e não sabemos onde o colocaram. Quantas vezes você deixou alguém roubar de você a sua fé, a sua esperança, a sua força? E você olha assim para trás, e aquilo que te encantou te faz ter raiva. Eu passei muito tempo em Heriotaba e pude acompanhar histórias mais longas das pessoas. E me lembro de um casal que se casou muito jovem. E eu, depois conversando, o marido disse: mas, padre, o senhor imagina quando eu acordei no dia seguinte e aquela pessoa que eu mais amo está ao meu lado na cama. O senhor não pode imaginar a alegria que eu senti. Passou o tempo. Bem, uns 20 anos depois, eu passei 23 anos lá. O rapaz, a esposa se queixou a mim, e eu fui conversar, e aí foi dizer assim, e a pessoa disse para mim assim: eu continuo porque afinal tem meus filhos, tem isso, mas eu não tenho mais alegria nenhuma quando chego em casa. Roubaram o seu senhor. E ele não sabia onde tinha colocado. Roubaram a sua alegria de viver. Roubaram a sua alegria de ser feliz. Roubaram a razão de sua vida. Quem roubou? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Quantas vezes nós fomos roubados pelas nossas decepções? Não é dinheiro, é a força para viver, para ser feliz de viver, para gostar de conviver. E graças a Deus, Deus me deu uma boa memória, e eu comecei a dizer: você lembra daquela história que você me disse assim, assim, assim? Essa noite eu falava de voltar à sua Galileia para encontrar o Cristo ressuscitado. Aquele momento que te deu coragem, que te deu força, que te deu alegria, ou a mim também, para começar uma nova vida, uma nova criação. Porque eu não nasci padre, você não é hoje o que você nasceu. Foi a partir daquele momento glorioso, forte, alegre, que te entusiasmou e que você tomou a decisão de ser o que é. E você se tornou a nova criação de você mesmo. E isto começa tudo de novo, o primeiro dia da semana. Qual foi seu primeiro dia da semana? Quando foi que você começou a criar com a força de Deus o que você é hoje? E tenha cuidado, meu irmão, tenha cuidado, minha irmã. Porque as conversas, as desilusões, as decepções podem te roubar de ti mesmo. Todo mundo ficou impressionado quando eu fui roubado no ano passado, assaltado, e à noite eu estava aqui na praça. Roubaram dinheiro, mas não me roubaram de mim mesmo. Não me roubaram, meu Senhor, a razão pela qual vivo, a razão porque venho aqui com alegria me encontrar com cada um de vocês.
Isto é que é importante. Isso é que é viver a vida nova, que brotou do Cristo ressuscitado. E para isso nós precisamos cultivar uma amizade com Jesus, momentos para Ele, para que esta vida que brotou dele, Deus nos dá esta graça de nos recriar. Isto é maravilhoso. Que Deus nos ajude. E que nesta semana, a primeira semana da Páscoa, porque a gente se interessa muito pela Quaresma. Acorda cedo, reza, faz penitência. E a Quaresma é em função da Páscoa. A Quaresma é para que a gente possa chegar nesse momento capaz de fato, ressuscitar a nossa própria existência em Cristo, alegres, porque quando todos pensavam que a morte seria o fim de tudo, Deus, no silêncio do final da sexta-feira, do sábado inteiro e no começo do domingo, vence a própria morte, destrói toda aquela maneira da gente pensar que tudo termina na morte. E Jesus vem ao encontro daquela mulher, vem ao encontro, como nós vimos na leitura de ontem. E aqueles dois que correram olham e chegam no túmulo e percebem que não se tratou de um roubo, porque eles encontraram os panos que tinham enrolado Jesus. Me dá aqui um corporal, por favor. Tá aqui. Os judeus, eles pegam a pessoa e enrolam todinho, não é mortalha. E depois que eles enrolam, eles pegam o tecido retangular, colocam, que dê dois tamanhos da pessoa falecida, e colocam os pés na ponta, deitam e dobram, de modo que fique assim, que a gente chama sudário. E quando eles viram tudo isso, eles entenderam que não se tratava de um roubo, mas se tratava de uma nova criação. Tudo estava em lugares, um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Será que a sua vida já é assim? Um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar? Que bom se a gente puder, nesta semana, fazer isto, não é? O lugar para cada coisa, o lugar de cada filho, o lugar do trabalho, o lugar de Deus, o lugar de nós mesmos, o lugar dos sonhos. E assim, pondo ordem na vida, nós vamos encontrando o Cristo ressuscitado. Louvo